A primeira pessoa. Conteúdo patrocinado. Você quer se tornar um bravo? Willen ainda se lembrava da expressão de seu mestre quando tocou no assunto pela primeira vez. Parecia feliz, triste, divertido e enojado, tudo ao mesmo tempo. Olhando para trás, Willen percebeu que agora conseguia entender metade das emoções misturadas naquele rosto complicado. Por exemplo, sempre que Falco declarava "eu também vou me tornar um bravo", a confusão de sentimentos que brotava em seu coração eram certamente os mesmos que seu mestre sentia naquela época. A alegria de ver Falco aspirando a ser como Willen, sua figura paterna. A tristeza de saber que a imagem brilhante e gloriosa dos bravos que Falco guardava no coração logo seria suja e destruída. A frustração de vê-lo escolher um caminho tão perigoso em detrimento de tantas outras opções. A sensação reconfortante de ver um menino jovem e inocente perseguir seus sonhos. Você quer proteger a casa? Seu idiota, se quiser proteger este lugar, existem milhões de outras opções. Por que você tem que escolher o mais problemático? Mesmo assim, Willen sentiu que algo estava diferente. Seu mestre carregava uma variedade muito maior de emoções do que Willen. Tudo bem, tudo bem. Eu vou te ensinar. Eu me tornarei seu mestre. Mas não acho que você esteja preparado para isso. Vou sair correndo com a intenção de fazer você desistir, então faça o possível para acompanhar. As palavras de seu mestre revelaram-se tão certas que doeram. Willen Cummins não tinha talento e quase não dominava nenhuma das técnicas que o ex-regal Brave News de Foreigner lhe ensinou. Os únicos Kalions que ele poderia ativar eram os produzidos em massa de nível mais baixo. Além disso, a discípula que invadiu depois, aquela garotinha rude chamada Leila, tinha literalmente tudo o que faltava a Willen. Ela dominou o modo todo-poderoso da espada característica dos Braves e até ativou o notoriamente teimoso Senhoris como se não fosse nada. Não há problema em desistir, sabia? Você pode parar de fazer o que não deveria fazer e voltar para casa, para o orfanato. Naquele momento, seu mestre parecia não estar nem feliz nem triste, nem repreendendo Willen nem tendo pena dele. Emoções completamente desconhecidas para Willen agitaram-se nos olhos de seu mestre enquanto ele falava com ele com um sorriso gentil, mas amargo. Um modesto passeio se estendia ao longo dos cursos de água que atravessam a cidade de Gomag. Durante o dia, servia como um popular local de descanso para os cidadãos. Alguns faziam caminhadas tranquilas, alguns corriam, alguns andavam em pequenos barcos para apreciar a vista, alguns tocavam canções alegres no violino na esperança de receber doações e alguns montavam um cavalete e trabalhavam para capturar a bela paisagem na tela. Mas quando o sol se pôs no horizonte, todos partiram para casa. Agora, com as estrelas brilhando intensamente acima, apenas um homem solitário estava sentado em um banco, olhando para a lua enquanto bebia uma garrafa de cerveja. Estou procurando por você, Navrutri, Willen gritou para o homem, que lentamente se virou em sua direção. Ei, Willen! Que lugar estranho para se conhecer. Conteúdo patrocinado. Isso é porque você escolheu um lugar estranho para estar. Willen sentou-se ao lado de Navrutri. Você não parece bêbado como sempre. Eu simplesmente não consigo me acostumar com esse álcool do Império. Não importa o quanto eu beba, isso não me anima. Isso é realmente culpa do álcool? Bem, a culpa pode ser minha, mas isso não faz diferença. Não há ligação entre mim e este álcool. Isso é tudo. Enquanto Navrutri falava, ele deu uma leve sacudida na garrafa ainda não vazia. Alguns segundos depois, um pequeno respingo soou no canal sombreado. Há uma multa por jogar lixo, você sabe. Quando a prefeitura abrir eu irei pagar. Willen suspirou. Claro, ele não procurou Navrutri para falar sobre cerveja. Eu pesquisei várias coisas sobre o True Wood. Olhando fixamente para a superfície negra da água, ele começou. Grosso modo, uma religião é um conjunto de conhecimentos e valores comuns para as pessoas compartilharem. É natural que alguém não seja capaz de confiar em outra pessoa com valores diferentes. Assim, aqueles com religiões diferentes veem-se uns aos outros à medida que surgem conflitos irregulares e intermináveis.
Para evitar isso, os países estabelecem uma religião oficial e padronizam as crenças dos seus povos. Navrutri simplesmente assentiu vagamente. Os seguidores do True World compartilham a crença comum de que o mundo não é como deveria ser. Por causa de suas convicções extremas, é quase impossível para eles conversar com pessoas comuns, então eles entram em conflito com as pessoas ao seu redor. Somente aqueles com as mesmas crenças os entendem. Como resultado, os laços entre eles se fortalecem, enquanto o atrito com os outros aumenta. Em algum lugar ao longo do caminho, eles começaram a pensar que precisavam expurgar os não-crentes que não conseguem ver a verdade e restaurar o mundo à sua forma adequada. Willen respirou fundo. Ou é nisso que todos acreditavam falsamente? Os olhos de Navrutri estremeceram ligeiramente. Prossiga. Do lado de fora, todo mundo viu um bando de caras estranhos. Mas, na realidade, havia diferentes tipos de pessoas no True World. Todos partilhavam a mesma crença básica de que o mundo não é como deveria ser. Mas depois disso, havia duas filiais. Um grupo acreditava que o mundo precisava retornar ao seu estado original e o outro queria manter o mundo atual e equivocado. Quando o True World começou, há 97 anos, o fundador apoiou a última crença. Em outras palavras, o True World original nunca desejou dar uma grande reforma ao mundo. Estou certo? Conteúdo patrocinado. No mínimo, não há contradições com as informações que possuo. É isso? Não. Isso foi apenas para confirmar minha suposição de que existem duas facções opostas no True World. Minha verdadeira pergunta vem a seguir. Willen respirou fundo e exalou lentamente. Com o olhar ainda fixo na água, ele perguntou: a qual facção você pertence, Navrutri? Um longo silêncio desceu entre eles. Como você sabia? Oh, o que? Você realmente pertence a eles? Isso foi apenas um palpite. Willen. Isso foi meio piada, não faça essa cara. De qualquer forma, os caras que tentavam sequestrar aquele homem em coma exatamente ao mesmo tempo que nós pareciam suspeitos, então investiguei todos os caminhos pelos quais as informações saem da guilda. Eventualmente encontrei o registro de um cara extraindo informações através de uma rota suspeita e seguindo as pistas deixadas em seu nome. Além disso, você disse que estava suspeitando dos outros quasi-braves, mas não parecia ter nenhuma intenção de deixar Gomar, onde o único outro quasi-brave sou eu. O que significa que você sabia que não era realmente necessário investigar a identidade do traidor. Isso dificilmente parece evidência suficiente para me considerar culpado. Como eu disse, eu estava meio brincando, o que significa que metade disso foi apenas um palpite. Um pequeno barulho, provavelmente de um peixe ou algo assim, ressoou no ar silencioso da noite. Conteúdo patrocinado. Bem. Você não considerou que eu poderia silenciá-lo depois de ter minha identidade revelada? Sou muito bom em assassinatos, sabe? Acho que você já sabe, mas sou muito bom em retaliar assassinos, disse Willen rindo. Além disso, você me contou, não foi? Que é seu trabalho agora duvidar de seus camaradas. Isso significa que não é meu trabalho duvidar de você. Eu não poderia imaginar você recorrendo ao assassinato, no mundo verdadeiro ou não. Imprudente como sempre. Bem, fez sentido na minha cabeça. Navrutri encolheu os ombros. Eu pertenço à facção que tenta manter este mundo. Atualmente estamos em conflito com os caras que querem dar uma grande transformação no mundo, como você disse. Não há muito mais que eu possa dizer, mas você tem alguma dúvida? Willen pensou um pouco. Claro, havia inúmeras coisas que ele queria saber. No entanto, entre eles, apenas alguns pareciam valer a pena perguntar a Navrutri. Há uma maneira como o mundo deveria ser onde que vocês falam, é uma planície cinzenta e desolada onde apenas feras estranhas vagam. Correto. O cenário mundial original. E um mundo tão sombrio é tão desejável para outra facção? Várias coisas. Alguns querem utilizar as feras e a destruição para a guerra, e alguns estão apenas convencidos de que as coisas precisam ser como deveriam ser. Tomando emprestadas suas palavras anteriores, essas são suas crenças comuns.
Você acha que pode detê-los? Isso, Navrutri abriu a boca para dizer algo, mas, após uma breve pausa, fechou-a novamente. Conteúdo patrocinado. Navrutri. Não há necessidade de detê-los. Sua principal força foi destruída há 2 anos. Tudo o que resta são pessoas que antes não passavam de subordinados e com poucos recursos. Eles não poderão mais fazer nada sério. Do que ele está falando? Willem pensou. Não pode fazer nada sério? E a cadeia de coma que eles estão causando neste momento? Não importa que tipo de esquema eles estejam planejando, a destruição virá em breve, disse Navrutri com um tom casual que não combinava com suas palavras enigmáticas. O que a raça humana precisa agora são os fragmentos da alma dos visitantes. Nossos preparativos para reabastecê-los estão em andamento. Tudo o que posso dizer é que tentaremos chegar a tempo. Não tenho ideia do que você está falando. Bem, basicamente estamos lutando o melhor que podemos. Receio não poder contar nada mais detalhado do que isso. Navrutri mostrou a Willem um sorriso vago. Posso confiar em ti? Não é seu trabalho duvidar de seus camaradas, não é? Depois de ouvir isso, Willem achou difícil prosseguir com a questão. Há algo que eu possa fazer? Se você apenas confiar em mim e esperar, isso é bom o suficiente. Eu sei que você é forte, mas este é um problema que não pode ser resolvido com força, já. Navrutri, parecendo ter se lembrado de algo importante, virou-se para Willem. Há apenas uma coisa que eu queria perguntar a você. Você sabe para onde Nils foi? Isso não serve para nada, mestre? Uma pergunta estranha para ser feita de repente, mas Willem respondeu. Ouvi dizer que ele foi para a capital há um tempo, mas nada depois disso. Suponho que ele aparecerá abruptamente em casa no pior momento, como sempre faz, mas por que você pergunta? Se você não sabe, tudo bem. Se ele voltar, me avise o mais rápido possível, disse Navrutri, e então se levantou. Tenho certeza que ele sabe como salvar este mundo do fim. Conteúdo patrocinado. Os Aventureiros da Guilda. Conteúdo patrocinado. Um boato peculiar começou a se espalhar pelas instalações públicas de tratamento em Gomag. As pessoas falavam de uma música estranha que podia ser ouvida na enfermaria especial à noite. A voz aparentemente soava como a de um homem, mas também de uma mulher ao mesmo tempo, e de uma criança, mas também de um idoso ao mesmo tempo. A música soava como uma exaltação de amor, mas também como um lamento de saudades de casa. Todas as noites, aquela melodia enigmática ressoava em algum lugar nas sombras. Claro, muitos suspeitavam que um dos pacientes fosse o misterioso cantor. No entanto, os únicos residentes atuais da ala especial eram 5 homens e mulheres, todos em coma profundo de causa desconhecida. Além disso, esses 5 eram alvos de algum culto estranho, então uma forte segurança cercava o prédio 24 horas por dia, impossibilitando a entrada de qualquer pessoa de fora sem ser notada. Isso deixou apenas uma conclusão: os pacientes, sugados pelos sonhos de um vasto mundo cinzento, cantavam durante o sono, tentando arrastar aqueles que os rodeavam para o mesmo sonho com a sua melodia evocativa, mais repulsiva. Pare de falar sobre isso. Lucie disse com um arrepio. Vou ficar de guarda esta noite. Você vai pagar muito se eu ver fantasmas ou algo assim. Ah, é tão divertido ver você reagir assim que não pude evitar, disse Ted com uma gargalhada antes de receber um punho de ferro no nariz e tombar. Se você continuar provocando as garotas desse jeito, logo sentirá uma dor real. Acho que qualquer garota de verdade classificaria aquele soco agora como uma dor real. Ted recebeu um olhar frio como pedra. Deixa para lá. Naturalmente, não faltaram histórias de fantasmas semelhantes associadas ao hospital. Alguém inventou a história de uma garota infeliz que morreu enquanto sentia saudades do noivo, no dia seguinte ao vento forte, e todos os pacientes fofocaram sobre isso como se fosse verdade. Havia também a lenda de um misterioso homem de capa branca e ódio por toda a vida, que apareceu no dia seguinte às cortinas do segundo andar terem sido trocadas para brancas, e todas as crianças conversaram sobre isso com entusiasmo. Em outras palavras, Lucie provavelmente não tinha nada com que se preocupar.
A música pode ter sido apenas o vento assobiando pelas janelas, ou o miado de um gato de rua, ou o zumbido alto de alguém que mora nas proximidades. Pode não ter havido nada de sobrenatural nisso. Mesmo assim, ela sempre teve uma queda por histórias assustadoras. Conteúdo patrocinado. Talvez eu só traga protetores de ouvido. Você deveria estar guardando o prédio, então isso provavelmente não seria uma boa ideia. E quem você acha que está me deixando tão preocupado? Os dois sentaram-se em uma mesa no canto da guilda dos aventureiros, bebendo vinho barato, esperando a noite chegar. A investigação dos incidentes do coma ainda não havia progredido muito. As vítimas só continuaram a aumentar gradualmente, sem rima nem razão. Não partilhavam qualquer contexto ou estilo de vida comum em particular, e não foram observadas tendências em termos de grupos etários ou de gênero. As pistas sobre o paradeiro da sede da True World também eram praticamente inexistentes. Apenas 3.000 pessoas viviam na pequena cidade de Goma, então onde poderiam estar escondidas? Ou, em primeiro lugar, a sede deles ficava na cidade? Os homens contra quem lutaram anteriormente permaneceram em silêncio desde a sua captura. A tortura e outros métodos semelhantes foram proibidos por uma carta internacional, pelo que não podiam fazer absolutamente nada enquanto os homens se recusassem a falar. Depois dessa batalha, vendo como as vítimas do coma não davam sinais de parar, todos se prepararam para outro encontro semelhante. Seus preparativos revelaram-se inúteis, mas a ausência de outra tentativa de sequestro parecia ser uma dica útil. Recentemente, Lucy havia parado de ver aquele jovem quase bravo, pois considerava o perigo da situação moderado o suficiente para que os aventureiros pudessem lidar com isso sozinhos. Aparentemente ocupado com suas próprias investigações, ele também parou de aparecer na guilda. Então, sobre aquele tal de Willem e Lucy quebrou o silêncio. Conteúdo patrocinado. Sim. Ted respondeu. Ele não é casado, certo? Não. De certa forma, ele tem muitos filhos, sendo o gerente eficaz do orfanato e tudo mais. Crianças, hein? Tomando outro gole de vinho, Lucy pensou um pouco. Ela nunca foi muito boa com crianças. Mas aparentemente há muitas garotas de quem ele é próximo. E alguns deles também são super famosos, acrescentou Ted. Como quem? Ouvi dizer que a Regal Brave Leila Asprey é discípula do mesmo mestre que Willem. O vinho desceu para o lado errado. Além disso, quanto às pessoas que nós, aventureiros, conhecemos, ele lutou com Emissa Odvin e Kaia Kautra mais do que apenas algumas vezes. As pessoas acima do nível 30. Conteúdo patrocinado. Como os aventureiros usavam o nível como forma de julgar aproximadamente a força dos outros, aqueles com um nível ridiculamente alto naturalmente se tornaram bem conhecidos entre eles. Willem também tem mais de 30 anos, segundo ele. Lucy não achou difícil de acreditar. Embora ela só o tenha visto lutar uma vez, sua habilidade naquela batalha parecia esmagadora. O que ele pensa? Ele disse alguma coisa sobre quem ele quer. Outro dia, ele disse que encontrou uma garota muito legal e pediu em casamento. Caramba! Lucy bateu a testa na mesa. Não perguntei quem era, mas parecia alguém que não conhecemos. Bem, acho que não tenho chance então. Pessoalmente, não posso recomendá-lo. Se espalhar que você tem um namorado, o chão da guilda provavelmente ficará vermelho de sangue. Ted se virou. Imediatamente, cerca de 10 rapazes reajustaram seus assentos, abriram um livro, tomaram um gole ou olharam pela janela, fingindo não estar escutando. Estou atrás do Almaria então não me importo muito, mas tem muitos caras aqui que querem você, sabe? Não tenho certeza de como seria ver todos eles chorando. Na opinião de Lucy, se aqueles caras ainda não tivessem tentado abordá-la, eles efetivamente nem estavam atrás dela. Suas paixões não passavam de admiração superficial. Então, muito provavelmente, todos acabariam chorando de qualquer maneira. A única diferença era se isso seria agora ou mais tarde. Conteúdo patrocinado. E o que devo fazer a respeito da minha vontade de chorar agora? Dedique-se ao trabalho e esqueça isso.
Isso soa como um bom plano. Trabalhar. O relógio cuco na parede emitia seus barulhinhos bobos. A hora de os guardas da unidade pública de tratamento mudarem de turno estava se aproximando. Vai. Lucy jogou a cabeça sobre a mesa mais uma vez. Tudo bem. Fantasmas não são reais. Se alguma coisa acontecer comigo, a primeira coisa que farei é amaldiçoar você. Estou lhe dizendo, nada vai acontecer. Essa história é apenas um boato. Vamos, levante-se e trabalhe. Não, nada de coisas assustadoras. Eu quero ir para casa. Conteúdo patrocinado. Shumumatsu V4C4 Chantor, lamentando a primeira besta P3. Conteúdo patrocinado. Para quem? Almaria pegou um resfriado. Tenho que preparar o jantar. Ela se levantou, determinada a fazer o trabalho doméstico. Dormir. William a incentivou a voltar para a cama. Nanette está na cozinha preparando o jantar agora, então não se preocupe com isso. Ela não pode fazer isso sozinha. Ela está sempre ajudando você, não é? Ela vai ficar bem. Ren está com ela também, então você não precisa se preocupar com Nanette tocando fogo ou se machucando com uma faca. Talvez você precise se preocupar com o sabor, pensou William, mas guardou isso para si mesmo. Mas você precisa descansar de vez em quando. Seu corpo nunca foi tão forte, certo? Bem, isso é verdade. Almaria ainda não parecia totalmente convencida, mas parou de discutir e recostou a cabeça no travesseiro. Isso é meio nostálgico. O que é? Eu estando doente e você ficando ao meu lado. William pensou novamente. Se ele se lembrava corretamente, tal situação não acontecia há muito, muito tempo. Ei, você se importa em me mimar de vez em quando? Almaria perguntou. Se eu disser não vá de novo, você apertaria a minha mão como fez antes? Conteúdo patrocinado. Isso é incomum, pensou William. Almaria era forte. Ela nunca reclamou, nunca exibiu seu trabalho duro e nunca deixou que outros a vissem em momentos de fraqueza. Para ela estar dizendo algo assim. Você quer que eu segure? NN. Estou com vontade disso agora. A mão de Almaria saiu de debaixo dos cobertores farfalhantes. Com um leve suspiro, William envolveu a mão dela. Não podemos deixar os outros verem isso. Ah. Falco pode tentar me imitar. Aquele garoto, ele precisa se apressar e decidir se quer agir com força ou ser mimado. Ele tem seus próprios problemas para enfrentar. Você sabia? Quando você não está por perto, ele está trabalhando duro para se tornar um bravo. Oh, sério? Os bravos dos livros de histórias permaneceram bravamente em gloriosos campos de batalha, derrotaram seus inimigos perversos e se casaram com lindas princesas. Qualquer menino, ou mesmo algumas meninas, admiraria essa vida. William achava que tal admiração era importante, mas também acreditava que a admiração precisava permanecer como mera admiração, não como um motivador para realmente perseguir esses ídolos. William, que já foi um garoto comum como todos os outros, também admirava os braves desde tenra idade e aspirava por eles. Somente depois que ele realmente compreendeu esse sonho ele percebeu isso. Você está com medo de dormir? Só um pouco, disse Almaria com um sorriso nervoso. William sentiu a mão dela tremendo levemente. Sinto que talvez não consiga acordar nunca mais. Nos últimos dias, os rumores do sonho cinzento foram se difundindo aos poucos. Os rumores também ficaram mais assustadores. Aparentemente, aqueles que tiveram o sonho repetidamente acabaram sendo sugados por ele, para nunca mais acordarem. Bem, não faz sentido se preocupar tanto com isso a ponto de não conseguir dormir e ficar doente. Isso é verdade, mas ainda assim é mais fácil falar do que fazer. Conteúdo patrocinado. Você está pensando muito sobre isso. Esqueça e durma. Ok. Almaria sorriu. Ei, pai. O que é? Desde que você chegou em casa, todos os dias têm sido super divertidos. Realmente?
Nefrin também é fofo. Ela é uma boa garota. Mas as coisas não podem ficar assim para sempre, podem? Claro que não. Willen e Nefrin não poderiam ficar neste mundo para sempre. Eles precisavam escapar antes que as bestas aparecessem e os massacrassem. E, nem é preciso dizer que, quando esse momento chegasse, precisariam deixar para trás os moradores desse sonho. Almaria. Té. Lúcia. Falcão. Nanete. Wendel. Marlis. Significa. Detloff. Horácio. Amigos próximos. Estranhos. Eles teriam que abandonar todos. Precisaremos ir para algum lugar distante novamente em breve. Willen apertou ainda mais a mão de Almaria. Mas voltaremos para casa novamente. Eu prometo. Que mentiroso. Vou trazer mais alguns camaradas da próxima vez. Conheço alguns com quem você se daria bem. Outra mentira. Então não se preocupe. Nunca quebrei uma promessa, não é? Claro, esta última foi a maior e mais flagrante mentira de todas. Quase o fez querer rir. Ele nunca mais voltou para casa depois de partir para eliminar os visitantes. A história deste mundo poderia ter sido reescrita, mas Willen lembrava-se claramente da realidade e ele nunca cumpriu essa promessa. Não, você não fez isso. Almaria olhou para Willen com um sorriso gentil, como um santo perdoando um pecador. Então não se preocupe com rumores estranhos e durma. Ela assentiu e fechou os olhos. Conteúdo patrocinado. Lentamente, Willen soltou aquela mão quente. Pai. O que é? Vejo você amanhã. Sim. Boa noite. Willen saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Surpreendentemente, um cheiro delicioso espalhou-se pela cozinha. Uma sopa saborosa fervia suavemente dentro de uma panela. Nós nos contentamos com algo simples, disse Nanete, de pé em um banquinho, com uma pitada de insatisfação. Bem, é bom que ela seja honesta consigo mesma, Willen pensou e deu-lhe um tapinha na cabeça. Nefrin, que cortava habilmente um pedaço de carneiro ao lado de Nanete, virou-se. Como está Almaria? Ela não parece tão mal, mas eu a fiz dormir um pouco mais, só para garantir. Preocupado? Claro que sou. Mesmo que isso seja apenas um sonho? Conteúdo patrocinado. Mesmo que seja apenas um sonho, Willen respondeu sem hesitação. Eu vejo. Nefrin voltou-se para o pedaço de carne. Acho que é o melhor. Não seria adequado você procurar um motivo para não ajudá-la. Mas o que? Se eu incomodei você, então me desculpe. Não seja bobo. Com um leve aceno de mão, Willen saiu da cozinha. Uma briga de amantes, ele ouviu Nanete perguntar. Quem te ensinou essa palavra? Quando você terminar, traga um pouco para Ali. Ela provavelmente está com fome. Ok, tudo bem. Nanete respondeu com entusiasmo em sua voz estridente. Quando a sopa ficou pronta, Almaria ainda não acordou. Ela parecia estar dormindo pacificamente, então eles a deixaram sozinha. Na manhã seguinte, à hora do pequeno almoço, Almaria ainda não acordou. Não importa o quanto eles ligassem para ela. Ou a sacudiu. Ou deu um tapa em suas bochechas. Ou gritou o nome dela. Ela não mostrou sinais de abrir os olhos. Conteúdo patrocinado. Hino da Pátria. Conteúdo patrocinado. A Sala de Vigilância Noturna, Centro de Tratamento Público Goma. Ah, sim, você ouviu os rumores sobre o canto? Um médico vestindo um jaleco branco surrado perguntou enquanto embaralhava um baralho de cartas. Eu ouvi um pouco da voz. Parecia meio e nostálgico de certa forma. A sensação que você tem quando ouve uma música antiga pela primeira vez em muito tempo. Então deve ser alguém por perto cantarolando. Provavelmente foi para a escola com você ou algo assim, disse outro médico enquanto jogava um cartão na mesa.
Pessoalmente não gosto desses rumores de fantasmas tão próximos desses pacientes. Mesmo que eles não acordem, eles ainda estão vivos. Um tanque. Ainda não é grande coisa. 2 O cavaleiro. Isso significa que é apenas uma questão de tempo. O aristocrata. O servo. Cartas empilhadas na mesa. Um dos médicos praguejou baixinho com uma carranca e jogou uma moeda. Você acha que eles vão se recuperar? Os pacientes. Eu duvido. Há algo estranho neles. Normalmente, as pessoas em coma por muito tempo mostram sinais de deterioração e seus corpos ficam sujos, mas esses pacientes não apresentam nenhum desses sintomas. Um deles teve uma percepção repentina. Os aventureiros não estão em patrulha um pouco atrasados? Conteúdo patrocinado. Segurança pesada foi colocada ao redor do prédio em antecipação a um ataque de um grupo perigoso. Aventureiros patrulhavam as áreas em turnos e faziam check-in na sala de vigia a cada 30 minutos. O médico olhou para o relógio. Quase uma hora inteira se passou desde a última vez que apareceram. Quem sabe? Talvez eles tenham tido diarreia ou algo assim. De qualquer forma, próximo jogo. Não, se eles tivessem diarreia, você pensaria que pelo menos viriam buscar um remédio. Tanto faz, apenas distribua as cartas. Preciso me vingar. O médico, que havia se levantado da cadeira, sentou-se novamente com um suspiro. Enquanto isso, um grupo de aventureiros, incluindo uma certa mulher com uma armadura de couro vermelho, estava caído no chão do lado de fora, em um pedaço de escuridão, fora do alcance da lua e da iluminação das fogueiras. Nenhum deles apresentava um único arranhão externo, mas nenhum deles retinha sequer um fragmento de consciência. Também ao mesmo tempo, um grupo de homens, todos envoltos em capas escuras que se misturavam com a noite, infiltraram-se silenciosamente na enfermaria do hospital. Espere. Sem emitir nenhum som, um dos invasores sinalizou para seus companheiros usando movimentos labiais e sinais com as mãos. Pode haver alguém escondido. Por que você pensa isso? Conteúdo patrocinado. Ouço cantar. Os homens ouviram atentamente. Eu ouvi isso. Mas não creio que isso seja um obstáculo à nossa missão. Concordo. Não temos muito tempo. Vamos, depressa. O homem que primeiro os parou pensou um pouco, depois assentiu levemente. Eles correram pela escuridão, destrancaram a porta do quarto do paciente, entraram, caminharam até uma determinada cama e confirmaram o rosto do homem de meia-idade adormecido. Não há dúvidas. Este é o primeiro alvo, Odliene Gracis. Os homens pegaram um saco preto para cadáveres e espalharam-no. Assim que um deles levantou o paciente e estava prestes a enfiá-lo na bolsa. Odli abriu os olhos. E... uma voz assustada escapou do homem que o carregava. Conteúdo patrocinado. Com um baque alto, o corpo de Odli caiu no chão. O que você está fazendo? Sentindo uma situação de emergência, os outros homens assumiram uma postura cautelosa. Diante de seus olhos, o companheiro que carregava o corpo de Odli agora estava caído no chão. Uma poça de líquido vermelho escuro vazou de seu corpo. O cheiro de ferro começou a espalhar-se pela sala. Odli se levantou. Ele olhou diretamente para os homens com seus olhos vermelhos. Então, com a boca aberta o máximo que podia, ele começou a projetar uma voz inaudível. Ele está cantando? O corpo de Odli tremia para frente e para trás enquanto sua boca continuava a se mover. Estes acontecimentos inesperados não foram suficientes para perturbar os intrusos. Eles tinham uma missão que precisavam cumprir silenciosamente, e apenas um pequeno barulho se misturava. Mas ninguém no hospital parecia ter notado ainda. Mesmo que o seu alvo mostrasse resistência, o seu trabalho permaneceu o mesmo. Talvez eles precisassem ser um pouco rudes, mas era isso. No entanto, eles viram isso. Aquela visão estranha que de repente pareceu cobrir todo o seu campo de visão. Conteúdo patrocinado. Aquela planície cinzenta.
Desprovido de humanos, desprovido de vilas e cidades, um mundo em que apenas o Sol e a Lua circulavam continuamente, dando origem a um ciclo interminável de dia e noite. Naquela cena estranha, por algum motivo, os homens sentiram uma poderosa onda de nostalgia. Uma sensação inexplicável e avassaladora de saudade de casa tomou conta deles e apertou seus corações. Vá! Em meio à confusão, eles apenas perceberam que não conseguiam se mover. Eles perderam o poder até de levantar a língua, muito menos mover um braço ou uma perna. Não só eles não conseguiam mais enfrentar o Odli que se aproximava lentamente, como também não conseguiam mais se esquivar para se defenderem. Eles não conseguiam nem gritar de terror. Odli continuou a cantar com aquela voz que nem sequer era registrada como som. Então, um após o outro, os intrusos caíram no chão com um baque surdo. Fluxos vermelho escuros jorravam de seus corpos, manchando o quarto de hospital bem limpo. Conteúdo patrocinado. O começo do fim. Conteúdo patrocinado. Willen tinha algumas perguntas que gostaria de fazer a Navrutri. Como foram seus esforços para evitar que o apocalipse iminente se aproximasse? Eles poderiam realmente proteger o mundo nesse ritmo? Ele encontrou uma maneira de acordar todas as pessoas em coma. Porém, no caminho para a guilda, Willen percebeu que nem sabia onde encontrar Navrutri. Se ele procurasse com bastante atenção, provavelmente conseguiria encontrá-lo eventualmente, mas isso levaria tempo, e Willen não estava exatamente com disposição para um jogo de esconde-esconde. Poderia Navrutri estar usando as instalações de pesquisa do Truewold como seu esconderijo? Nesse caso, encontrá-lo seria muito difícil. Apesar do tamanho relativamente pequeno de Gomag, os aventureiros ainda não conseguiram encontrar nada. A base tinha que ser extremamente bem camuflada ou talvez escondida no subsolo. Subterrâneo. É isso. Willen havia esquecido completamente. Havia um lugar. Uma instalação subterrânea de origem desconhecida situada secretamente sob a cidade. Ele conhecia sua localização geral. Não existia nenhuma prova de qualquer conexão entre aquele lugar e o mundo verdadeiro, mas dar uma olhada poderia valer a pena. Isso não é realidade. Esta é uma prisão espiritual. Um mundo de sonho fabricado arbitrariamente. A única razão pela qual esta cidade e estas pessoas parecem tão realistas é para melhorar a prisão. Nada aqui vale a pena. Não devo ver valor em nada. Isso significaria enfraquecer a minha vontade de escapar para a realidade. Isso seria dar um passo para se tornar um preso permanente desta prisão. Quando escaparmos, este mundo e tudo o que nele há desaparecerão. Portanto, não importa o que aconteça com essas pessoas, não importa para mim. Aceitei isso desde o início. Ou pelo menos eu deveria ter feito isso. Essa almaria não é real. Eu acabaria abandonando-a logo de qualquer maneira. Não importava quando eu a perdi. Nada disso importa. Willen tentou desesperadamente se convencer repetidas vezes, mas nunca funcionou. Quem se importa se ela é falsa ou real? É a almaria. Ela me chamou de pai. Ela me pediu para ficar ao seu lado. Ela riu na minha frente. Ela chorou. Enlouqueceu. Com nojo. Ela ficou de mau humor, agiu mimado. Ela me mostrou seu rosto. Aquele rosto que eu nunca deveria ter sido capaz de ver novamente. Ela me deixou ouvir sua voz. Não é óbvio que eu não gostaria de perdê-la novamente? Willen. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Olhando para baixo, ele percebeu pela primeira vez que Nephen caminhava ao lado dele. Seu debate interno o cegou muito. Ele também notou os flocos de neve começando a se acumular no chão. Desculpe. Eu estava fazendo uma cara assustadora ou algo assim? Willen respirou fundo e depois soltou o ar. Você era. Mas não é isso. Algo parece estranho. Willen deu uma olhada ao redor, mas não viu nada particularmente fora do comum. Ele viu um caminho levemente inclinado e escadas curtas conectando-o a várias outras calçadas. Ele sentiu o cheiro de especiarias característico das áreas residenciais à noite.
Nas estradas, as habituais multidões de pessoas correndo para casa eram, e o quê? Ele avistou algumas pessoas paradas na beira da estrada. Apenas parado, como se estivesse enraizado no lugar. Eles olhavam vagamente em várias direções, o céu, o chão, a estrada à frente. Mas seus olhos pareciam não ter foco, quase como se estivessem sem alma. Não pode ser. William correu até uma mulher próxima que parecia estar voltando das compras para casa. Ela estava simplesmente congelada no lugar, com uma cesta de carne e vegetais ainda na mão. A mulher não parecia exatamente inconsciente, mas parecia que ela havia esquecido completamente quem ela era e o que estava fazendo, deixando-a num estado de vazio. William tentou falar com a mulher. Ele entrelaçou as mãos na frente do rosto dela. Ele agarrou seus ombros e a sacudiu violentamente. Não importa o que ele tentasse, a mulher não demonstrou absolutamente nenhuma resposta. Exceto que seus lábios se moviam levemente, como se sussurrasse, ou talvez cantasse alguma coisa. No entanto, mesmo que William se esforçasse para ouvir, ele não conseguia captar nenhum som. Rain. NM. Apenas por ter seu nome chamado, Nefren entendeu as ordens de William e começou a se mover. Ela procurou todos os outros na área, verificando suas condições um por um. Durante esse tempo, William rapidamente acendeu seu Venom, então, com tanta força que seus sapatos deixaram uma marca profunda no chão endurecido, ele saltou para o céu. Ao atingir uma altitude muitas vezes superior à das casas vizinhas, ele examinou a área. Isto é mau. Incêndios surgiram em alguns lugares da cidade. Ele também podia ouvir vozes de angústia e confusão vindo em sua direção no vento. Já começou? Isso é muito ruim. O caos, fosse lá o que fosse, já havia se espalhado amplamente e só continuava a avançar a cada segundo que passava. William. Nefren voltou correndo. Eles são todos iguais. Eles não respondem, não importa o que eu faça. As pessoas que se movimentam são normais. Mas eles estão começando a perceber que algo está acontecendo. Pelo que viu, William estimou aproximadamente que a porcentagem de cidadãos que já estavam naquele estado de atordoamento era de pouco menos de 20. No entanto, os 80% restantes estavam perdendo rapidamente a compostura diante da estranheza de ver as pessoas ao seu redor cessarem repentinamente todos os movimentos. Algum tipo de veneno que se espalha rapidamente? Não. Isso está além disso. Tem que ser aquela facção do mundo verdadeiro que se opõe a Navrutri. Eles devem ter completado sua tecnologia para espalhar uma maldição ampla e indiscriminadamente. Mas ainda assim, algo está errado. William não conseguiu explicar muito bem, mas de repente sentiu uma certa falta de naturalidade na situação que se desenrolava diante de seus olhos. Vamos voltar para o orfanato por enquanto. Estou preocupado com Ali e os outros. Um grito agonizante de repente perfurou o ar. William se virou. A mulher de antes havia se mudado. Ela agora estava cravando os dentes no ombro de um homem, provavelmente um parente, que se aproximara dela. O sangue jorrou. Os dentes da mulher, fracos demais para a carne que tentavam dilacerar, começaram a cair. Com puro medo e insanidade estampados em seu rosto, o homem empurrou o corpo da mulher para longe, fazendo-a perder o equilíbrio e cair no chão. Então, a mulher levantou-se lentamente novamente. Em sua boca manchada de sangue, onde costumavam estar seus dentes, algo mais começou a crescer. Eles pareciam quase roxos azulados, e tentáculos. Pegue todas as pessoas normais restantes e evacue para o orfanato. William gritou enquanto saía correndo. Ele bateu com as duas mãos direto na barriga da mulher, ou melhor, na coisa grotesca que costumava ser uma mulher, que tentava agredir o homem novamente. Bear Palm, uma técnica que ele aprendeu com o próprio Yulgron. O impacto quase não danificou o corpo da vítima, e em vez disso, toda a força foi usada para fazer o receptor voar para trás. O que? No momento em que suas mãos fizeram contato, William percebeu algo estranho. O corpo da mulher parecia pesado e resistente, quase como um pedaço de chumbo. Você está bem? Ignorando a dor nos pulsos, William se virou para o homem.
A mordida da mulher deve ter cortado uma grande artéria e o sangue jorrou rapidamente de seu ombro. Se não parassem o sangramento imediatamente, seria tarde demais. Willen rasgou um pedaço da manga em pânico e correu. Uma música, o homem murmurou. Eu ouço uma música. Seus olhos começaram a perder o foco e olhar fixamente para o vazio. Um mundo cinza, que nostálgico. Sentindo a mudança na condição do homem, Willen recuou. Isto é mal. O sangue que escorria do ombro do homem começou a borbulhar furiosamente. Tal como aconteceu com a mulher, coisas roxas azuladas estavam começando a crescer em seu ferimento. O homem estava se tornando desumano diante dos olhos de Willen. No entanto, isso não surpreendeu nem um pouco Willen. Ele aceitou a transformação que ocorreu no outrora companheiro em Netvit com facilidade. Um humano se tornando desumano. A hipótese na qual ele nunca quis acreditar foi provada bem na sua frente. Não, Nefren murmurou em estado de choque. Nefren deve ter chegado à mesma conclusão que Willen. Afinal, ela passou anos lutando contra eles no céu. Toda a sua vida foi criada com o único propósito de morrer em batalha contra eles. Portanto, não havia como ela não saber. Ela o reconheceu imediatamente e murmurou esse nome. Aurora. Segunda besta perfurante e penetrante. Desesperatio, o assassino de parentes. Um Calion que existia com o único propósito de ajudar os humanos a matar outros humanos. A mesma espada com a qual Noftkey Desesperatio lutou contra as 17 bestas. Essa descoberta levou Willen a uma certa hipótese em que as bestas não passavam de humanos remodelados. E agora, num sonho semelhante ao passado, ele obteve a prova. Quanto ao resto da história, ele já sabia como seria. Conteúdo patrocinado. Assim como as lendas contam, o Innetvit libertaria, ou melhor, se transformaria nas bestas, e então faria chover destruição sobre o mundo. No geral, seu corpo tinha o formato de uma corda. Se Willen tivesse que fazer uma comparação, uma cobra grande provavelmente seria a descrição mais adequada. No entanto, nem é preciso dizer que não era uma cobra. Sem cabeça e sem cauda, a criatura tinha inúmeras agulhas crescendo em seu corpo no lugar de escamas. As agulhas podiam se estender e contrair livremente, às vezes agindo como cílios que impulsionavam a criatura no ar, e às vezes agindo como lanças afiadas que perfuravam sua presa. A Aurora, segunda besta perfurante e penetrante. Eles eram uma das feras mais comumente encontradas em terra, mas também conhecidos como um dos menos perigosos, devido à sua incapacidade de matar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Se um grupo de 3 encontrasse uma Aurora, era quase garantido que pelo menos 1 ou 2 escapariam com vida. Nenhuma das outras 16 bestas foi tão misericordiosa. Enquanto corriam em direção ao orfanato, Willen e Nefren reuniram o máximo de pessoas ainda não afetadas que puderam. No início, correu bem. As pessoas responderam às suas chamadas e juntaram-se a elas. Alguns tentaram atacá-los, mas nenhum se revelou uma ameaça. Quando o grupo cresceu para cerca de 20 pessoas, no entanto, as coisas começaram a dar errado. Uma das pessoas seguras entre eles, um menino, de repente começou a atacar as pessoas ao seu redor. Ele havia se transformado, mas ainda só tinha a força da criança que costumava ser, então eles o reprimiram facilmente. O problema veio depois disso. O medo de saber que alguém poderia se transformar e começar a atacar seus vizinhos a qualquer momento separou o grupo por dentro. Ignorando as tentativas de Willen para acalmá-los, as cerca de 20 pessoas se dispersaram. Quando finalmente chegaram ao orfanato, encontraram-no vazio. Nada de Almaria, que deveria estar dormindo em sua cama. Nenhuma criança, que deveria ter sido trancada com segurança em seus quartos. As ligações de Willen e Nefren não receberam resposta. Eles verificaram todos os quartos e armários sem sucesso. No pouco tempo que estiveram fora, todos desapareceram em algum lugar. Willen tocou o colchão de Almaria, mas não sentiu nenhuma gota de calor, como se ninguém jamais tivesse deitado ali. Ha! O corpo de Willen de repente ficou mole e ele mal evitou cair no chão. Eu vejo. Afinal, quem fez esse sonho deve ser um demônio.
Aposto que é um a esmo ou bufas. Eles estão finalmente interferindo, tentando quebrar nossa vontade. Willem, disse Nefren em tom de censura. Eu sei. Não vou desviar o olhar da realidade. Ele verificou todas as portas e janelas, mas nenhuma delas mostrou qualquer sinal de ter sido aberta. Almaria e as crianças não saíram sozinhas nem foram levadas por algum intruso. Teoricamente, um sequestrador poderia ter apagado habilmente todos os vestígios de seus movimentos, mas não haveria uma boa razão para fazer isso. Não, este desaparecimento não tinha explicação em termos tão comuns. O Criador do mundo dos sonhos finalmente interferiu diretamente depois de ficar tão perto da realidade o tempo todo. Seu objetivo era converter Willem e Nefren em residentes permanentes deste mundo, então eles precisariam começar a reescrever a história antes que as bestas aparecessem e matassem suas presas. A previsão de Willem revelou-se correta. Se ao menos essa Alice se transformasse em uma aurora, eu não teria me importado de ser morto por ela. Afinal, assim que Willem e Nefren voltassem ao mundo real, eles simplesmente morreriam de qualquer maneira. Ele também não queria exatamente ficar preso em um mundo de sonhos por toda a eternidade. Se ele pudesse pelo menos ter morrido depois de proteger apenas uma promessa, a sua primeira promessa, aquela promessa que ele nunca conseguiu cumprir, não teria sido tão ruim. Ele não conseguia pensar em uma maneira melhor de jogar fora sua vida. Oh, espere! Mas se eu fizesse isso, significaria deixar você para trás, Ren. Não se preocupe. Se você morrer, provavelmente morrerei com você de qualquer maneira. Nefren envolveu suavemente o dedo no de Willem. Bem, agora não posso morrer, posso? Ele bagunçou o cabelo de Nefren como sempre, ela se esquivou da mão dele com uma cara irritada. Agora, vamos resolver esse mistério. O que significaram Almaria e o desaparecimento das crianças? A resposta certamente os levaria ao último inimigo que precisavam vencer. Logo depois que Almaria ficou inconsciente, a cidade começou a mudar. Um por um, os moradores de Gomag se transformaram em Aurora. Mas no mundo real, Teimerre, e não Aurora, reinou sobre os restos da cidade. Este mundo de sonho provavelmente guardava as memórias de quase todos, ou talvez de todos, os residentes de Gomag. O Criador do mundo recriou a história com base nessas memórias. Willem e Nefren eram estrangeiros neste mundo. O inimigo deles estava trabalhando para torná-los residentes permanentes. Hipóteses. Suposições malucas. Intuição. Coisas que eles viram. Ouviu. Sentido. Willem enfiou tudo em uma grande panela dentro de sua cabeça e mexeu na bagunça. Poderia ser. Assim que uma conclusão começou a tomar forma, a campainha tocou, seguida de batidas violentas na porta da frente. Almaria. Todos. Você está seguro? Ted. Suspendendo sua linha de pensamento, Willem ergueu os olhos e murmurou esse nome. Ele estava seguro? Um sentimento que Willem não conseguia chamar de felicidade brotou de dentro de seu peito. Falcão. Wendell. Horácio. Ted gritou desesperadamente os nomes das crianças enquanto tocava furiosamente a campainha e batia na porta. Bem, acho que não deveria deixá-lo sozinho. NN, com um aceno de cabeça, Nefren seguiu Willem para fora da sala. Meanai. Detloff. Marlis. Nanette. Ele está propositalmente deixando meu nome para o final? Willem pensou enquanto abria a porta. Ted, que estava batendo a porta com tanta força que quase todo o peso de seu corpo estava apoiado nela, mal conseguiu evitar cair para a frente. Willem. Você está seguro? Sim, pelo menos por enquanto. Ted deve ter lutado no inferno a caminho do orfanato. Seu rosto pálido e fantasmagórico sugeria os muitos horrores que ele sem dúvida viu. E Almaria e os outros. Aconteceu alguma coisa estranha com eles. Ah, bem, pelo menos, eles ainda não explodiram em violência. Willem assentiu vagamente. Oh, graças a Deus, Ted parecia prestes a desmaiar. Willem agarrou seus braços para apoiá-lo e disse, chega de conversa.
Você deve estar cansado. Entre, vou fazer um chá. Ah, antes disso, por favor, pegue isso. Apesar de não ter forças para ficar de pé sozinho, Ted conseguiu manter aquele sorriso enquanto estendia a grande bainha de couro que carregava nas costas. Um Calion? É apenas um rank muito baixo que dificilmente requer qualificações de bravo. Peguei emprestado da guilda porque pensei que poderia ser útil em suas mãos. Com base no que Ted disse, ele deve ter passado pela guilda antes de vir para o orfanato. Os caras da guilda estão seguros? E Lucy? A pergunta escapou da boca de Willen. Há mais uma coisa, ou melhor, uma pessoa, que quero que você cuide. Sem responder, Ted se virou. Atrás dele estava uma jovem vestida com roupas de viagem que parecia ter cerca de 15 ou 16 anos de idade. Cabelos escarlates vívidos caíam pelas costas e olhos da mesma cor olhavam para seus pés desconfortavelmente. Uma estranha sensação de déjà vu surgiu em algum lugar no fundo da mente de Willen. Ele não conseguia afastar a sensação de ter visto ou melhor, conhecido a garota em algum lugar antes. No entanto, ele não conseguia se lembrar onde. Eu a encontrei nas ruas. Havia muitos outros, mas ela foi a única que consegui trazer aqui em segurança, explicou Ted. Por favor, ajude-a. Este é o único lugar seguro em que consigo pensar. Tudo bem, tudo bem. Apenas entre. Talvez você não consiga perceber sozinho, mas parece que você vai desmaiar. Conteúdo patrocinado. Não, infelizmente devo ir agora. Ted riu. O que você está falando? Eu ouço uma música. Mesmo quando as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, Ted nunca deixou aquele sorriso forçado desmoronar. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Alguém continua sussurrando isso dentro da minha cabeça. Estou começando a ver planícies cinzentas sobrepostas ao cenário diante dos meus olhos. Não tenho muito mais tempo. Ted. Sinto muito, mas não posso entrar para tomar chá. Claro que sempre sonhei em tornar-me um homem perigoso para o Maria, mas não desta forma. E também decidi esperar até obter permissão de seu amado pai. Não deixarei que esse sonho ou música idiota destrua essa determinação. Ted. Agora, devo me desculpar. Ted derrubou as mãos de Willen e, usando toda a força que restava em seus músculos, levantou-se sozinho. Eu confio em você para cuidar do resto. Com isso, Ted saiu correndo. Em pouco tempo, sua figura se transformou em sombra em meio à escuridão da noite. Willen não conseguia tirar da cabeça a imagem de Ted fugindo para longe. Só agora Willen percebeu o quão incrível era Ted. Para proteger a Maria e uma garota que ele nem conhecia, ele optou por desaparecer sozinho o mais longe possível. Ele devia estar cansado. Assustado. Sozinho. No entanto, até seus últimos momentos, ele nunca deixou seu lado fraco aparecer acima de sua fachada viril. Por favor, ajude-a, Ted pediu. Willen teria gostado de honrar seu último desejo, mas como, exatamente, ele deveria salvar alguém em um mundo que caminhava rumo ao apocalipse? Eu confio em você para cuidar do resto? Você está apenas no nível 8. Por que você se esforça tanto para agir com força? A garota ruiva olhou para a xícara de café à sua frente com uma carranca. Ou, mais precisamente, ela olhou para o líquido marrom escuro dentro dele. Você não gosta de café? Willen perguntou. A garota balançou a cabeça e depois voltou a encarar a caneca, sem mostrar sinais de colocá-la na boca. Devo colocar um pouco de leite e açúcar nele? A garota balançou a cabeça novamente. Então, ela pareceu fortalecer sua determinação. Com o rosto de um soldado marchando para sua batalha final, ela ergueu a xícara e engoliu tudo de uma vez. O rosto da garota ficou vermelho brilhante. Depois de devolver a caneca à mesa, ela cobriu a boca com as duas mãos e soltou um grito silencioso. Então, ela começou a ofegar desesperadamente, como um peixe preso na terra. Parece que estava muito quente, disse Nefrin enquanto colocava um copo de leite frio na frente da garota. A menina hesitou por um momento,
como se beber o leite representasse de alguma forma uma derrota, mas logo pegou um novo copo e o esvaziou. Depois de recuperar o controle da respiração, ela disse, e estava quente. E amargo. Bem, sim. Você quer mais? Com leite desta vez. A garota estendeu o copo vazio, um pouco envergonhada. Ela acabou por ser uma garota bastante estranha. William calculou que sua idade fosse em torno de 15 anos, a mesma de Kotori. No entanto, sua fala e comportamento davam a impressão de ser muito mais jovem, tanto que ela parecia ainda mais jovem que Nefren, o que era bem difícil de fazer. Ela usava roupas de viagem, mas seus companheiros não estavam à vista. Ela pode estar viajando sozinha ou talvez tenha se separado deles. Considerando a possibilidade de que seus companheiros pudessem ter se transformado em feras, William realmente não tinha vontade de perguntar. E mais do que tudo, ela olhando. Quando seus olhos não estavam ocupados com a caneca de café à sua frente, eles olharam para William, olhando atentamente como se tentassem espiar profundamente sua mente. Quando ele deu sinais de perceber, a garota ficou nervosa e rapidamente cortou o contato visual. O olhar não era amigável, mas William também não detectou nenhuma hostilidade nele. Se ele tivesse que analisá-lo, ele o colocaria numa proporção de 6 horas e 4 minutos entre curiosidade e cautela. Tem algo no meu rosto? Ele perguntou a Nefren, que balançou a cabeça. Talvez eu realmente a tenha conhecido em algum lugar antes? William repassou mentalmente sua carreira como quase brave, mas não encontrou nada. Além disso, ele não achava que esqueceria se visse alguém com cabelos escarlates tão vivos. Cabelo escarlate. Uma imagem de Kotori surgiu de sua memória. À medida que ela perdia a memória, um vermelho vivo gradualmente tomou conta de seu cabelo. Talvez fosse apenas por causa da luz instável do fogão, mas o escarlate da garota sentada diante de seus olhos parecia muito com o vermelho de Kotori. Seria esse o culpado por sua sensação de déjà vu? A garota olhou para cima. Você é o verdadeiro William, certo? Ah, sim. A pergunta repentina o pegou desprevenido, mas ele conseguiu responder. Não acredito que seja tão famoso. Você me conhece de algum lugar? A garota assentiu. Ah, Ted te contou sobre mim? A menina balançou a cabeça. Eu vi você em um sonho. Foi meio curto, mas, e fofo. Ah! O que é isso? Algum tipo de nova cantada? Certamente, o amor formado entre um homem e uma mulher em uma situação extrema de vida ou morte já era um tropo comum há algum tempo, e eles estavam, sem dúvida, em uma situação extrema. Mas, bem, considerando a idade da garota, William não conseguia entrar em um clima nem um pouco romântico. Posso te perguntar uma coisa? Ela perguntou. O que? Você se lembra de Leila? Claro, sendo uma Regal Brave, a fama de Leila Asprey superava em muito a de William, então fazia sentido que a garota soubesse seu nome. No entanto, ele achou estranho que a garota de repente mencionasse Leila agora, entre todos os tempos, e além disso a palavra o lembrar em vez de o saber o parecia estranha. Claro, ele respondeu vagamente. Por que você pergunta? Porque ela é uma pessoa importante, respondeu a garota. Leila é meu ídolo. Ela é forte, trabalhadora e legal. William lutou contra a tentação de cair na gargalhada. Por ser a Régia Brava, o símbolo da luta da humanidade contra as outras raças, a Igreja sempre glorificou os seus feitos. Ela era tão esmagadoramente forte que poderia derrotar um dragão com um só golpe. Ela era tão gentil e nobre que não conseguia abandonar os fracos e necessitados. Ela era tão bonita em sua armadura que hordas de Borgli se prostravam diante dela. Etc. etc. Claro, William sabia a verdade. Ela levou cerca de meio-dia para derrotar um dragão, ela não era burro o suficiente para bagunçar suas prioridades apenas para alguns fracos, e ela só usou a armadura da igreja uma vez antes de gritar um muito apertado, e enviando de volta. A Leila que William conhecia era intransigente, franca, selvagem e, mais do que tudo, livre. E também corajoso, no verdadeiro sentido da palavra. A garota continuou elogiando Leila enquanto William repassava suas memórias. Ela amava alguém,
mas escondeu. Para deixar aquela pessoa ser feliz, ela desistiu da própria felicidade. Ela foi sem hesitação para uma batalha onde sabia que morreria. Quando vi Leila, aprendi que tipo de criatura os humanos são. Oh! Bem, isso é bom. As frases da garota pareciam um pouco estranhas em algumas partes. Ela conheceu Leila em algum lugar e fofocou sobre amor ou algo assim. Leila fofocando sobre amor. William quase caiu na gargalhada de novo. Eu queria ser como ela. Essa foi minha última aspiração. Quando morri e fiquei totalmente disperso, acho que esses sentimentos devem ter permanecido. O que você está falando? Aí, como se estivesse saindo de algum estupor, a cabeça da garota de repente se levantou. Nada. Não é nada, então esqueça o que eu disse. Mas lembre-se disso só um pouco. Conteúdo patrocinado. Então, o que você quer que eu faça? Quem é você? Nefrin perguntou. Por alguma razão, olhando para você, não consigo manter a calma. É estranho. Provavelmente é apenas sua imaginação. Acho que seria melhor não pensar muito nisso, disse a garota, depois engoliu o resto do café, que agora tinha cerca de 70% de leite. Me sinto melhor agora? William perguntou. Sim, ela respondeu com um aceno de cabeça. Tudo bem. Desculpe, mas você se importa de cuidar da casa um pouco? E? A garota parecia confusa. Temos que sair um pouco. William olhou para Nefrin. Enquanto estivermos fora, quero que você fique aqui. Posso contar contigo? Onde você está indo? Há alguém que precisamos conhecer. Vamos invadir a casa dela e derrubar esse jardim em miniatura enquanto estamos nisso. Então eu irei também. Não, é perigoso. O orfanato é seguro e, bem, não posso dizer exatamente isso, mas é pelo menos mais seguro. Já que aquele pirralho me pediu para ajudá-lo, não posso expô-lo ao perigo. Você vai voltar aqui? Você pode prometer isso? William e Nefrin logo partiriam para enfrentar o Criador deste mundo. Eles teriam sucesso e destruiriam o sonho ou fracassariam e pereceriam. De qualquer forma, eles nunca voltariam. William nunca conseguiria cumprir a promessa da garota. Desculpe, não posso fazer. A princípio ele pensou apenas em dizer sim. Afinal, eles nunca mais encontrariam a garota, então que diferença isso faria? No entanto, no final, ele não conseguiu dizer isso. Ele não conseguia repetir o que fez anos atrás, no mesmo orfanato. William pegou o Calion encostado na parede e jogou-o para Nefrin. Dindrani, um modelo produzido em massa. Embora estivesse algumas posições abaixo da insânia de Nefrin, ostentava desempenho e estabilidade decentes em todos os aspectos, o que lhe rendeu uma grande reputação entre os medíocres quase braves, incapazes de empunhar espadas melhores. A obra-prima das oficinas da capital. Devo realmente ser eu quem está segurando isso? Nefrin perguntou. Eu posso lutar um pouco com as mãos nuas, mas você estaria indefeso, certo? William perguntou, e ela assentiu levemente em resposta. Bem, então vamos indo. Virando as costas para a garota ruiva, ele saiu pela porta. Não havia mais nada sobre o que você queria conversar? O peixe voador apareceu do nada e se enrolou na garota de cabelos escarlates. Você finalmente conseguiu conhecê-lo. Você poderia ter flertado um pouco mais. Não. A menina balançou a cabeça. Não sou eu quem está apaixonado por William. Eu não gostaria de um cara tão coxo. Você realmente é teimoso, e tudo bem. O peixe continuou a circular em volta da garota. Você não deveria ter ido com eles, mesmo que isso significasse revelar sua identidade? Nosso objetivo é quase o mesmo que o deles. Acho que alguma cooperação teria beneficiado a todos nós. Mesmo que ele te odeie porque você continua insistindo, ele não é do tipo que perde de vista suas prioridades. Acho que tivemos uma boa chance de conseguir sua ajuda. Provavelmente. Então por que você não perguntou? Não sei.
Enquanto falava, a garota olhou pela janela na direção para onde Willen e Nefren haviam fugido. Quando ele me disse que eu não poderia ir com eles, por algum motivo, fiquei um pouco feliz. Entendo, é isso. O que? Oh, nada. Parece algo que você faria, só isso, disse o peixe com um suspiro. A propósito, como foi seu primeiro café preto? Quente, a garota respondeu imediatamente. Nefren voou pelo céu com suas asas ilusórias, enquanto Willen pulava de telhado em telhado com suas pernas fortalecidas por Venom. Abaixo, eles podiam ver hordas de aurora vagando pelas ruas. O criador deste mundo é uma besta, não um demônio, disse Willen enquanto fazia as telhas voarem. Até poucos minutos atrás, aquela besta não existia neste mundo. Era um humano ainda não transformado. É por isso que nunca interferiu diretamente conosco e também porque não conseguimos encontrá-lo, por mais que procurássemos. Mas, este dia finalmente chegou a este mundo. A maldição espalhada entre as pessoas começou a transformá-las em bestas. Foi aí que o Criador começou a agir. Almaria desapareceu porque o Criador precisava que ela desaparecesse. Eles podiam ouvir gritos lá embaixo. As pessoas ainda estavam vivas, embora, em breve, nem uma única restasse. Eu realmente não entendo, respondeu Nefren. Willen percebeu isso. Afinal, ele mesmo não entendia a situação com muita precisão. Ele estava simplesmente tentando juntar todas as pontas soltas em sua mente de uma forma que parecesse plausível. Nenhuma lógica profunda nem convicção apoiaram suas palavras. Bem, não se preocupe com isso agora. O que é importante é que este mundo está recriando com relativa fidelidade os eventos que aconteceram na realidade há 500 anos atrás. Nossa realidade está 500 anos no futuro neste mundo. Em outras palavras, aquilo que sobreviveu 500 anos na realidade deveria estar aqui neste mundo, agora. Willen pousou no topo da torre da igreja, de onde teve uma boa visão da praça central. Aqui. Nefren pousou ao lado dele. Sim, em termos de coordenadas, deveria estar bem aqui. Não vejo nada. Nefren olhou em volta, mas só viu monstros horríveis vagando. Não está no meio de todas aquelas feras, está? Claro que é, respondeu Willen. Ele preparou os punhos e o tentou, mas sentiu uma estranha resistência em seu corpo. Ele sabia muito bem o que aquela dor significava. O sonho deve estar chegando ao fim. Na realidade, ele não passava de um cadáver não totalmente morto. Seus ossos foram quebrados, tendões cortados, órgãos disfuncionais, carne despedaçada e, acima de tudo, o uso excessivo de Venom secou sua própria força vital. Seu eu no mundo dos sonhos começou a alcançar a realidade. Porém, ele ainda tinha um pouco mais de tempo. Depois de respirar fundo, ele preparou os punhos novamente. Siga-me, disse ele, e então saltou. No caminho, ele deu o pontapé inicial na torre do sino da igreja para acelerar ainda mais. A uma velocidade muito mais rápida que uma queda livre natural, ele caiu em direção à pequena fonte quebrada no meio da praça. Então, seu punho atingiu o chão. Ameaça do dragão radiante. A habilidade capaz de produzir poder destrutivo suficiente para dividir a terra e destruir uma cachoeira. Acima, o sino da igreja balançava para frente e para trás devido ao impacto de seu chute, tocando alto a cada vez. Após uma breve pausa, a pavimentação que cobria as ruas rachou e começou a desabar nas profundezas. Alvo. A misteriosa instalação sob o que costumava ser Gomag que ele explorou com Grick e Kutori. O último local de Gomag que permaneceu invisível aos aventureiros, ou a qualquer outra pessoa, até a sua descoberta 500 anos depois pela expedição de Regul-Aire. Ai! Quando usado por alguém que não tinha a habilidade adequada para conter a imensa corrente de poder, Radiant Dragon Menace causou uma reação desagradável. A pele do punho direito havia desenvolvido um rasgo cruel e o osso parecia instável. Mas ele ainda podia se mover. Por aqui. Conteúdo patrocinado. Deixando a aurora que se aproximava para Nefren cuidar, Willen saltou para a escuridão abaixo. Alguns problemas necessariamente afetam as instalações subterrâneas, sendo o primeiro a iluminação e o segundo a circulação de ar.
Sem luz solar, o fogo se torna a única outra opção, mas muito fogo torna difícil respirar. A necessidade de ar fresco exige uma janela grande, o que torna a instalação mais fácil de encontrar. Como resultado, as bases subterrâneas secretas nunca foram muito práticas. Em Reguaire, eles poderiam apenas usar lâmpadas de cristal. Pensamentos inúteis passaram pela cabeça de Willem, mas, para resumir, estava escuro. Muito, muito escuro. Ele também nunca aprendeu nenhuma técnica conveniente de visão noturna ou feitiços de iluminação. Além disso, ele não tinha muita experiência em explorar labirintos, o que a instalação subterrânea o lembrava. Ele pode ter parecido legal mergulhando de cabeça, mas, infelizmente, ele não tinha realmente um plano. Ao lado dele, Nefren acendeu uma pequena quantidade de Venom e passou por Dindrani, fazendo com que as fissuras na lâmina brilhassem levemente. Devo torná-lo mais forte? Não, isso é o suficiente. O poderoso Calion, a última esperança de salvação da humanidade, sendo usado como uma tocha. Willem agora percebeu que eles deveriam ter trazido uma tocha de verdade, mas ele não estava pensando nos pequenos detalhes antes. Se Grick estivesse com eles, ele definitivamente estaria zombando de Willem. Ele empurrou uma porta próxima e deu uma olhada ao redor na penumbra. Simplificando, era uma sala bagunçada. Montanhas caóticas de papel enterravam todas as mesas, todas as prateleiras e praticamente todos os espaços vazios do chão. Os inúmeros documentos, que incluíam relatórios de investigação e memorandos rabiscados, pareciam afirmar a sua presença de forma esmagadora. Isso me lembra uma certa sala de referência, pensou Willem. Ele tentou procurar outro caminho sem sucesso. Se necessário, ele poderia forçar o avanço quebrando outro chão ou parede ou algo assim. No entanto, Aurora poderia estar à espreita em qualquer lugar e sua mão direita ainda doía, então isso acarretaria grandes riscos. Isso, Nefren pegou um dos pedaços de papel ou material de pesquisa? Provavelmente é sobre como fazer a maldição que transforma humanos em feras, certo? Acho que não. Ao ouvir a resposta duvidosa de Nefren, Willem pegou o papel. Nossa, melhore a caligrafia. Quais são os visitantes? Obviamente, os visitantes eram os visitantes, simples assim. Há muito, muito tempo, eles preencheram o grande vazio criando o mundo. Eles espalharam um verde exuberante por toda a terra, encheram os oceanos de água e deram origem aos humanos e outras raças. Então, eles dividiram suas almas entre os humanos e desapareceram. Outro dia, o último visitante sobrevivente acordou de repente e, por algum motivo, tornou-se hostil à humanidade, junto com seus subordinados, o Potial. Willem e os demais conseguiram derrotá-los depois de muito sacrifício, então isso e aquilo aconteceram até o presente. Os visitantes não criaram o mundo. Eles apenas o alteraram. Bem, isso são cultos religiosos para você. Este mundo já existia antes de eles visitarem. Os seres, embora não exatamente vivos, existiam. Mas quando os visitantes chegaram, não gostaram do que viram. Então eles amaldiçoaram o mundo e tudo dentro dele. Espere. Eu nunca ouvi isso antes. Willem? Nefren perguntou. Não é nada. Ele jogou o memorando de lado. Um teólogo pode rir disso, mas isso não tem nada a ver conosco agora. Enquanto ele olhava para as montanhas de papel mais uma vez, o som de uma espada de repente chegou aos seus ouvidos. Willem. Eu ouvi. Não veio de tão longe. Ele poderia definir claramente a direção da fonte. No mínimo, alguém estava lá. E muito provavelmente, algo estava lá também. Eles saíram correndo da sala e entraram na escuridão mais uma vez. As asas bem abertas de Nefren forneciam iluminação suficiente para correr com segurança pelos corredores. Ao longo do caminho, eles avistaram inúmeras placas que diziam "Proibido grafite", preso nas paredes. Eles pareciam ser ineficazes, entretanto, já que equações, maldições e todos os tipos de outras escritas ameaçadoras enterravam os espaços em branco entre eles. Os humanos cresceram demais. A maldição inicial atingirá seu limite. O Innetvit não deveria ter existido.
A sua criação foi o primeiro e maior erro dos visitantes. William deu uma breve olhada em algumas das palavras enquanto eles passavam correndo. Visitantes. Por que você criou os humanos? Veja o que a sua saudade trouxe para esta terra. Veja o que ele roubou. Gritos de agonia escritos com uma caligrafia desleixada cobriam as paredes. A primeira coisa que notaram foram montanhas de aurora, ou, mais precisamente, montanhas de cadáveres de aurora decepados. Em seguida, eles viram Navrutri sentado com as costas encostadas na parede próxima. Ei, Navrutri, que provavelmente sentiu a luz se aproximando, ergueu os olhos. Seu mesmo velho sorriso se espalhou por seu rosto, mas desta vez não carregava nada de sua habitual vivacidade. Eu estava me perguntando quem estava vindo. Como você encontrou este lugar, William? Um vermelho profundo manchou todo o corpo de Navrutri abaixo do peito. A carne em seu estômago não passou de um horrível amontoado de sangue e vísceras, provavelmente como resultado de ter sido mutilado e perfurado por inúmeras agulhas. Ele claramente não tinha muito mais tempo. William imaginou que seu Calion, Lapidem Sibilus, era a única coisa que o mantinha consciente. Todos os Calions da classe Elite tinham seus próprios talentos especializados. O Lapidem tinha a capacidade de manter a força, a condição física e mental de seu usuário enquanto permanecesse ativado. No entanto, não conseguia obstruir feridas abertas ou estancar o sangramento. Não poderia fazer nada diante da morte inevitável. A velha maldição desapareceu. Precisávamos amaldiçoar a humanidade mais uma vez. Mas não conseguimos. Obtivemos o cadáver de um deus. Nós quebramos a alma dela em pedaços. Mas ainda assim, não conseguimos recriar a maldição dos visitantes. Ei! Navrutri! A luz de Lapidem Sibilus começou a desaparecer. O veneno de Navrutri começou a diminuir. Não podemos fazer isso sozinhos, precisamos da sabedoria do estrangeiro. Seus olhos não olhavam mais para William. O olhar deles ficou fixo em algum lugar distante. Mas, estamos sem tempo. A mão que Navrutri estendeu caiu no chão. Seu rosto barbudo, aquele rosto que sempre carregava seu sorriso característico de piadista, contorceu-se em uma expressão de dor e sofrimento antes de enrijecer. O que você está dizendo de repente? Não entendi e incapaz de controlar suas emoções, William começou a lançar insultos àquele corpo sem vida. O que você está fazendo? Você não pode morrer agora. Você não pode falhar agora. Se você queria nos salvar, termine o trabalho. Você é um corajoso, não é? Esse é o seu dever. William. Ele cerrou os punhos. Ele queria dar um último soco em Navrutri, mas, após levantar o braço, desistiu. Em vez disso, ele pegou Lapidem Sibilus. Qualquer que seja a batalha que vocês estavam travando, isso não importa mais. O resultado foi decidido há 500 anos e não podemos fazer nada para mudar isso. Mas William acendeu seu veneno. A classe alta Lapidem Sibilus não o aceitou. As rachaduras ao longo de sua lâmina se abriram levemente e a luz saiu, mas nada mais. Em suas mãos, não era mais do que uma espada grande e brilhante, não um Calion forjado para ajudar a humanidade a enfrentar inimigos que os superavam em muito. Devo empunhá-lo? Nefrin perguntou. William balançou a cabeça e depois se virou para o caminho à frente. Entre a escuridão envolvente da instalação subterrânea, ele viu fracos raios de luz saindo da porta ao lado. Conteúdo patrocinado. Antes que este mundo acabe, e.c. Conteúdo patrocinado. No meio da sala ampla e sem decoração havia um pilar de cristal levemente brilhante. Dentro do pilar havia inúmeros rostos, cada um com sua expressão de lamento, alegria, tristeza, surpresa, tranquilidade, perplexidade, raiva, medo. Mas embora demonstrassem emoções diferentes, todas as suas bocas cantavam em uníssono. Finalmente, a meio caminho do pilar, sobressaía uma estátua de cristal no formato da metade superior do corpo de uma jovem, quase como uma intrincada figura de proa colocada na proa de um navio. Xantor, primeira besta lamentadora. Nefrin pronunciou seu nome.
William já tinha ouvido falar disso antes. Quase nada se sabia sobre ele, apesar da passagem de mais de 500 anos desde o seu aparecimento inicial. Ninguém sabia exatamente o quanto isso representava uma ameaça. A misteriosa primeira besta. O primeiro alguém, um ex-humano, que se transformou em besta. William deu um passo em direção a isso. Dor intensa, como se ele estivesse sendo dividido, atingiu todo o seu corpo. Na verdade, em alguns lugares sua pele começou a se romper. Ele novamente se lembrou da condição miserável em que seu corpo estava antes de ficar preso no sonho. Foi um sonho feliz, mas este é o fim. Também no mundo real, ela provavelmente se transformou em uma besta nesta sala, não no orfanato. Isso explicava por que ela desapareceu da cama. Fique para trás, Ren. Se você chegar perto, seu Venom ficará furioso e você morrerá, disse ele, então deu mais um passo para mais perto. Algum órgão ou outra parte dentro dele entrou em colapso. Ele forçou o pedaço de sangue que tentava sair de sua boca de volta ao estômago. Uma única gota escarlate caiu do canto de seus lábios. Estou bem. Não estou nada bem, mas pelo menos ainda consigo andar. Ainda posso me aproximar. William deveria ter percebido antes. Sem dúvida, ele teria notado se tivesse pensado um pouco. O tempo todo, desde o seu despertar neste mundo até o presente, ela nunca mencionou uma palavra sobre a promessa deles. Ela nunca disse um bem-vindo ao lar para ele, nem uma vez. Ei, Almaria. A ligação de William não recebeu resposta. Ele deu outro passo à frente. Fissuras surgiram em todos os ossos do seu corpo. Ainda assim, usando Lapidem-Sibilus como bengala, ele conseguiu sustentar seu esqueleto em colapso. Nenhum de nós mencionou o bolo de manteiga. Conteúdo patrocinado. William nunca tocou no assunto porque sabia que este mundo era falso. Ele sabia que não havia voltado para casa, ele estava apenas preso. Esse pensamento o impediu de falar sobre a promessa deles. Mas e Almaria? O retorno de William deveria ter parecido genuíno para ela, que nada sabia sobre suas circunstâncias externas. Deveria ter parecido que William cumpriu sua promessa, mas ela nunca disse nada sobre isso. Apenas uma explicação poderia resolver esta contradição. Talvez ela nunca tivesse tido plena consciência disso, mas, inconscientemente, percebeu que Almaria Dufner ainda não havia recebido verdadeiramente o seu pai em casa. Pai. A garota de cristal chamou-o com uma voz silenciosa. No entanto, William podia ouvir alto e claro. Nossa, quanto tempo você planeja esperar? Um sorriso amargo se espalhou por seu rosto. Você se tornou uma besta antes de qualquer outra pessoa, então arrastou milhares de outras pessoas para este sonho, preservando Gomag como era antes do fim dentro de você? Por 500 anos você carregou essa ilusão, acalentou-a e esperou, sem nunca desistir. Outro passo em frente. Alguma outra parte dele quebrou. Ele não sabia mais onde. A dor lancinante já havia envolvido cada centímetro de seu corpo. Você esperou todo esse tempo na esperança de que um dia eu tropeçasse neste mundo? Um desejo tão irreal nunca deveria ter se tornado realidade. Mesmo depois de milhares de eras, essa esperança nunca deveria ter dado um passo em direção à realização. Mesmo assim, ela segurou o tempo todo e cantou sozinha. Em seu jardim miniatura plantado com as sementes de 3.000 sonhos, ela simplesmente cantava e cantava, como uma caixa de música quebrada. Eu realmente sinto muito, Almaria. Mais um passo. William agora estava ao alcance do braço dela. Ele só precisava dizer estou de volta e o desejo dela se tornaria realidade. Sua promessa de voltar para casa seria cumprida neste jardim em miniatura. No aniversário seguinte, ela faria para ele o melhor bolo de manteiga de todos os tempos. Ela o fazia comer até chorar de azia. Com apenas 2 palavras, ele poderia realizar essa feliz ilusão. William ergueu a mão direita, que agarrou o punho de Lapidem-Sibilus. Conteúdo patrocinado. Iniciar manutenção.
As linhas de feitiço que uniam o Calion se afrouxaram, e os 35 talismãs que constituíam Lapidem Sibilus explodiram, espalhando-se pelos arredores de Willem. Com a mão esquerda, ele agarrou o pingente pendurado em seu peito, o talismã da linguagem, e arrancou-o da corrente. Ele nunca foi capaz de removê-lo neste mundo de sonho, mas agora ele estava na palma da sua mão, brilhando intensamente. Então, ele empurrou-o para dentro da lâmina, como a 36ª peça de Lapidem. Dentro de um único Calion, o poder de muitos talismãs se misturava e interferia uns com os outros de maneiras intrincadas para produzir os fenômenos resultantes. Se esse delicado equilíbrio se alterasse ligeiramente, todo o sistema entraria em colapso. Consequentemente, a manutenção geralmente ficava a cargo de engenheiros altamente treinados e qualificados em oficinas com equipamentos adequados. O circuito espinhal de Lapidem Sibilus se rompeu repentinamente, cortando quase metade das linhas do feitiço. Willem não se importou. Se ele pudesse forçar a união das linhas restantes e preservar um mínimo de funcionamento, isso seria suficiente. Com um toque no cristal central, ele liberou a espada do modo de manutenção. Todos os 35 talismãs originais tentaram se ajustar novamente às suas posições habituais, resultando em um formato estranho de bastão. Então, ele ergueu a espada, aquele amálgama desajeitado de espada com o poder de proteger a mente e um talismã com o poder de conectar mentes, e enfiou-a direto no coração da estátua de cristal. Ah! A música parou. Willem sorriu suavemente. Desculpe, ele sussurrou suavemente. Não consegui cumprir minha promessa. Uma grande fissura apareceu no cristal e logo se espalhou por todo o pilar. Então, com o som de uma miríade de sinos, o Shentor entrou em colapso. Pouco antes de desmoronar completamente e desaparecer para sempre, a boca da garota da estátua de cristal se curvou em um leve sorriso, o sorriso de um santo perdoando um pecador, o sorriso de uma filha sendo mimada por seu pai. A terra tremeu. O teto, as paredes, o chão, tudo começou a desabar de uma só vez. Willem, que não tinha mais força suficiente para ficar de pé, caiu indefeso junto com os escombros nas profundezas abaixo. Uma sensação flutuante envolveu todo o seu corpo. Sua noção de tempo ficou turva. Conteúdo patrocinado. Uma voz alta e cantante parecia reverberar diretamente em sua cabeça. Seu campo de visão ficou tingido de cinza. O que? As mudanças repentinas o pegaram de surpresa, mas ele logo entendeu o significado delas. Ele agora ouviu a mesma música que os moradores de Gomag ouviam. Ele viu o mesmo cenário que eles viram em seus sonhos. O impulso de se transformar em uma besta que está na raiz da raça humana. Uma massa de arrependimento selvagem como uma tempestade violenta. O poder de isolar aquele passado amado e perdido da realidade e criar um mundo de sonho. A firme ilusão de que refugiar-se naquele mundo um dia resolveria esses arrependimentos. Esse pacote de emoções era a verdadeira natureza do Shentor. E agora, tendo perdido Almaria como seu recipiente, entrou na pessoa mais próxima, o último humano remanescente na vasta terra. Ah, entendo, claro. Os humanos podem se transformar em feras. Acho que não sou exceção. Não foi nada para se surpreender. Na verdade, foi a conclusão óbvia. Eu me pergunto em que tipo de besta vou me transformar. Qual dos 17 símbolos de destruição eu me tornarei? Talvez não importasse no que ele se transformou. Nefren estava ali, com Calion na mão. Mesmo que Willem se transformasse em um monstro que pudesse mostrar suas presas contra os residentes de Reguaire, Nefren o mataria imediatamente. Ele poderia aceitar seu fim com segurança. Willem. Ele sentiu algo quente se agarrar a ele. Abrindo os olhos e afastando o cobertor cinza, ele viu Nefren abraçando seu corpo encharcado de sangue. Rein. Alguma substância sinistra fluiu do cadáver do Shentor para o corpo de Willem, deslizando por suas muitas feridas abertas. E agora também começou a fluir para o corpo ferido de Nefren. Conteúdo patrocinado. Willem não conseguia mais formar palavras coerentes, mas Nefren parecia entender sua pergunta. Ela abriu ligeiramente os olhos bem fechados e olhou diretamente para o rosto dele. Almaria me pediu, ela gritou de volta. Ela disse,
Conhecendo o pai, ele provavelmente irá embora e irá para algum lugar novamente em breve. Quando chegar a hora, não terei escolha senão confiá-lo a você. A música que ecoava na cabeça de Willem ficou mais suave. Mas isso só significava que estava ficando mais forte dentro de Nefrin. Ela disse: só você será capaz de cuidar do nosso lamentável e arrasado pai. O que você está falando? Desde quando vocês dois se tornaram tão próximos? É por isso, é por isso. A música reverberou alto em ambas as mentes. Nefrin fechou os olhos com força mais uma vez. Ah, droga! Por que minhas filhas são tão gentis e fortes? Aizeia. Tiata. Lantou. Não. Todos os rostos das fadas surgiram em sua mente, um por um. Colon. Panival. Laqui, eles vão crescer em breve. Sua boca ligeiramente torcida para cima com a crescente nostalgia. Pode ser um pouco incômodo, e mais conto com vocês para lidar conosco. Agarrando aquela sensação de calor em seu peito com o que restava de suas forças, Willem fechou os olhos silenciosamente. Conteúdo patrocinado. A garota de cabelos escarlates. Conteúdo patrocinado. Uma única jovem permaneceu presa dentro de um enorme bloco de gelo. Ela tinha cabelos longos e escarlates e uma expressão gentil no rosto. Perto de seu peito, uma profunda ferida de espada estava aberta. Mas mesmo com um ferimento tão fatal, o cadáver da criança continuou a dormir pacificamente com um sorriso suave espalhado pelos lábios. Encontrei. Outra jovem com o mesmo cabelo escarlate surgiu da escuridão e se aproximou. Uau! Essa foi por pouco. Flutuando na frente da garota, um peixe voador batia as nadadeiras. Estamos quase sem tempo. Se fossemos um pouco mais lentos, não teríamos conseguido. Mas conseguimos, então não há problema. Conteúdo patrocinado. Não podemos relaxar ainda. Eu sei. A garota tocou o pedaço de gelo, fazendo com que uma onda se espalhasse por todo o seu interior sólido. Então, com um barulho alto, tudo instantaneamente se transformou em um enorme dilúvio de água e rapidamente encheu a sala. Uau! A menina, agora completamente encharcada, fechou os olhos e tentou tirar um pouco da umidade. Na frente dela, o cadáver da criança caiu no chão. Conteúdo patrocinado. Oh meu Deus, olhe para aquela ferida. Quem faria uma coisa dessas com uma garotinha? Olha, a pele bonita dela está toda arruinada. Disse o peixe. Ela está morta, então não adianta se preocupar com a pele dela, respondeu a garota sem rodeios. Isso pode ser verdade para os mortais, mas os imortais não podem se dar ao luxo de jogar fora sua beleza por algo tão pequeno como a morte. Eu não entendo o que você está dizendo. Eu também não me importo. A garota caminhou em direção ao cadáver, fazendo barulho a cada passo. Então, ela esticou os braços e o pegou. Frio. Bem, está parado no gelo há muito tempo. A garota passou o dedo sobre a ferida aberta. Há uma maldição realmente complicada lançada sobre isso. Conteúdo patrocinado. Claro. Afinal, o ferimento foi feito por aquela espada sagrada de Elite, Senhores. A arma definitiva da humanidade, capaz de matar os invencíveis. Ninguém, nem mesmo os visitantes, pode escapar desse poder de converter qualquer pessoa que ele fere em mortal. Podemos reviver isso? Bem, provavelmente não podemos fazer nada sobre essa maldição. É um pouco avançado para mim. Assim que escaparmos, vamos procurar por Ebon Kangli e fazê-lo fazer algo a respeito. A garota levantou suavemente a franja dos cadáveres. Ela está sorrindo. Eu me pergunto se ela está tendo um sonho bom. Conteúdo patrocinado. Ela é. Ela tinha muitos sonhos. Sonhos felizes, sonhos tristes. Eles eram todos curtos, mas todos preciosos. Leila, foi aquele que ela aspirava a ser. Ela alguma vez alcançou esse objetivo? Eu me pergunto, não tenho muita certeza.
Como a areia soprada pelo vento, a escuridão circundante começou a desmoronar e desaparecer rapidamente. O longo sonho estava chegando ao fim. Não a solte, ok? Se a ligação for cortada, está tudo acabado, alertou o peixe. Eu sei. A garota abraçou firmemente o cadáver. Já faz um tempo, ela sussurrou suavemente. É hora de acordar agora. Conteúdo patrocinado.